Boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para terminar o nosso estudo sobre a Páscoa. Estivemos falando da primeira parte da Páscoa. Hoje vamos estar falando da terceira parte. Ontem falamos da segunda parte. Hoje, da terceira parte, a Páscoa é um memorial a ser perpetuado a fim de que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. Hoje nós vamos estar nos baseando nos versículos 14, 17, 24, 26 a 28 do Êxodo, capítulo de número 12, que fala justamente concernente à Páscoa. Muito bem, eu sou o reverendo Dr. Emmanuel, professor de teologia e pastor. Então vamos começar a nossa aula hoje e já estamos aqui, a nossa pauta em mãos. Contar para as futuras gerações o que Deus fez por você. É claro que isto é repassar um legado, é informar, é deixar as pessoas completamente dentro do assunto histórico em que se baseou esse tema tão importante na vida dos judeus. Não podemos desviar o foco do contexto histórico da Páscoa, da nação israelitas, do sofrimento das famílias. Então nós vamos conciliar isso dentro da Bíblia. Os pais, eles precisavam contar às suas gerações futuras o que Deus fez por você. As novas gerações que iriam entrar na terra prometida poderiam esquecer-se da amarga escravidão do Egito, bem como os poderosos feitos libertadores de Deus na vida daquela nação, daquele povo. A celebração contínua da Páscoa era um instrumento pedagógico de Deus. Para quê, pastor? Para manter viva na memória do povo a história da redenção de um povo, de uma congregação, mais tarde de uma nação que foi cativa 430 anos do cativeiro, debaixo do chicote dos látegos do carrasco. Nós falamos do Cordeiro Pascal, que hoje simboliza, aliás, que hoje é de fato e direito a realidade das sombras que eram o Antigo Testamento. Nós não podemos viver nas sombras do Antigo Testamento mais, porque se cumpriu as profecias da pessoa de Cristo. O Cordeiro que era a figura, tipo, o antítipo de Cristo, aquele Cordeiro que serviu para resgate de Isaac, para resgate da família de Israel e para resgate das nações, a qual eu li e falei também em Isaías 53, e para resgate de todo mundo, como falei em João capítulo 1, verso 29. Esses cordeiros que estavam na sombra do Antigo Testamento era apenas a figura do que viria depois. Cristo, Jesus, o Filho de Deus, é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, a morte daquele Cordeiro do Antigo Testamento era apenas um símbolo. O sangue que estava nos portais das portas das famílias judaicas era também uma figura. Como eu disse a vocês, nós não temos mais aquelas casas
e chupanas, e não precisamos mais pegar um ensopo e caiar de sangue as portas das nossas casas, no sentido literal. Mas, por que, pastor Emmanuel? Porque hoje as nossas casas espirituais é o nosso corpo, a nossa vida. Cristo habita em nós. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Agora nós temos comunhão com Deus. Com uma mão, Deus segura a mão do pecador, e com a outra mão, Deus segura a mão de Deus e reconciliou o mundo com Deus. Isso é maravilhoso? A morte de Cristo na cruz é o nosso êxodo. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é e foi o nosso êxodo. O cordeiro que foi morto, mas está vivo, é o nosso alimento. O cordeiro que foi morto, mas está vivo, é o nosso alimento. O crente tem que se alimentar todos os dias desse cordeiro. Somos responsáveis a instruir a nova geração a conhecer a Deus, a amar a Deus e alegrar-se nos seus poderosos feitos. Só Deus, só Jesus Cristo pode realizar feitos miraculosos. Só Jesus Cristo pode gerar o ato da salvação e da transformação de personalidade, de caráter, de todo o bojo humano biológico, para que possamos ser uma pessoa moldada pelo Espírito Santo. Veja, conte para as pessoas que só aquele que recebem o selo do pacto podem participar da Páscoa. Somente quem recebe o selo do pacto podem participar da Páscoa. Do verso de número 43, 44, 45 a 48 de Êxodo, capítulo 12, você pode verificar isso lá depois, fala a expressão salvífica daquele cordeiro que era a figura do cordeiro que conhecemos hoje, Jesus. Se aquele cordeiro libertou Israel da escravidão do Egito, dando para eles o dia da independência, que é a Páscoa. A Páscoa simboliza a independência dos israelitas. Para nós, agora, Jesus Cristo nos tira do êxodo. O sangue de Jesus Cristo nos tirou da escravidão do pecado. A morte crucificada simbolizou o êxodo da nossa vida. Saímos do Egito. E agora estamos livres, tanto do Egito, dos látigos, do chicote de Satanás, do sofrimento, do azorrague e também do carrasco, que é o diabo. Estamos nas mãos de Jesus. Nenhuma pessoa pode alimentar-se de Cristo antes de ser liberto e salvo pelo sangue de Cristo. Ninguém pode dizer que não precisa de ser salvo por Jesus para ir para o céu, porque só existe um caminho para ir para o céu, e esse caminho é Jesus. Este caminho não é a Romaria, este caminho não é Maria, não é João, não é Tiago, não é Aparecida, que nunca apareceu. Esse caminho é Cristo. Esse caminho é Jesus. A palavra Cristo, o nome Cristo, é o Messias enviado de Deus. Jesus, o Salvador da humanidade. Ninguém pode fazer parte da solene Assembleia do povo de Deus antes de reconhecer que precisa estar debaixo do sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo o pecado. Comer a carne do cordeiro
sem discernir o corpo, é comer para o próprio juízo ou a própria luxúria. Nós temos que comer desta carne, mas saber para que serve este alimento para a nossa alma. Os judeus comeram o cordeiro assado com pães sem fermentos, ervas amargas, para ter força para caminhar até a terra prometida. 40 anos passaram-se caminhando no deserto, ouvindo Deus falar, sendo renovadas as promessas de Deus a eles. E aquilo revigorava suas forças a cada dia, para que pudesse caminhar no deserto, como se a terra da promessa estivesse ali. A circuncisão, que era uma aliança de Deus com Abraão e a sua geração, era o selo da antiga aliança. Como o batismo nas águas é o selo da nova aliança, e como o batismo do Espírito Santo é o selo da nossa aliança eterna, só aqueles que se arrependam, só aqueles que se arrependem, creem e são batizados como introduzidos nessa bendita Assembleia dos Remidos. Glória a Deus. Tenha cuidado de celebrar a Páscoa com santidade. Tenha cuidado de celebrar a Páscoa com santidade. Não celebre com glotonaria, com bebedice. Não celebre a Páscoa com paganismo, com a heresia, mas celebre a Páscoa com santidade. Glória a Deus. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, precisamos examinar o nosso coração e a nossa vida. Paulo escreve isto, que não podemos fazer parte da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mas antes de comer, que nós possamos examinar a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do vinho, porque o pão simboliza o corpo de Cristo, e o vinho simboliza o sangue do Cordeiro que nos redimiu. Veja que nós precisamos, então, comer o pão e beber o vinho sem pecado, sem erro. A Santa Ceia do Senhor é a renovação da aliança com Deus. O fermento é um símbolo do pecado oculto. Não sente-se na mesa do Senhor para comer com coisas velhas, com o pecado preso, engatado nas oportunidades de carona na sua vida. Começa pequeno pecado, bem pequenininho, e vai crescendo, vai agindo secretamente, mas espalha-se rapidamente como o fermento na massa. Disse Paulo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Veja bem, ele cresce e incha e infiltra em toda a massa. Ele cresce, ele incha e fermenta toda a massa. Toda massa é infiltrada, toda massa é estragada, toda massa é contagiada. Não podemos associar a iniquidade com o ajuntamento solene. Não podemos associar a iniquidade com o ajuntamento solene. Ou nós pertencemos à mesa do Senhor, ou pertencemos à mesa do inimigo da cruz. Por isso Paulo dizia, não podemos fazer parte da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, da mesa dos ídolos, da mesa da idolatria, da mesa da prostituição. Não podemos fazer parte, porque o nosso corpo
é o templo do Espírito Santo agora. Não podemos associar iniquidade. Não, Senhor, com ajuntamento solene, com celebração a Deus. Paulo diz: lança fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem como fermento da maldade e da malícia, e sim como asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versos 7 e 8. A Páscoa, caros amigos, que celebramos, é a Páscoa do Senhor Jesus. Como eu disse para vocês, era a figura de Cristo. 17 vezes é mencionado no Êxodo, capítulo 12, a Páscoa do Senhor. Ele é o centro da história da redenção. Assim como no retrato, na figura daquela família, daquela congregação de Israel, estavam cativos e foram restaurados, tiveram redenção. Deus revelou o seu poder. À meia-noite, Deus visitou em juízo as casas dos egípcios. A Páscoa é um símbolo da redenção para o povo de Deus e de juízo para os ímpios. O que é dos ímpios está reservado. O ímpio vive na sua impiedade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. A morte não alcançou os israelitas porque eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro Pascal. Você, eu e nós, num povo, estamos debaixo do sangue. Será que estamos debaixo do sangue? Deus guardou a sua promessa. Ele guardou, ele cumpriu, e Deus havia falado tudo o que ia acontecer. E ele cumpriu cabalmente. Mas Faraó endureceu o seu coração e não acreditou nas realidades da Bíblia. Lá em Êxodo, capítulo 11, versículo 1 a 8, Faraó endurece o coração. Aqueles que obedecem foram salvos. Quem obedeceu à voz de Deus, o comando de Moisés e de Arão, foram salvos. Mas os incrédulos, que não acreditaram na palavra em que Deus iria fazer, morreram. Assim será no dia do juízo. Aquele que crê e corre para o abrigo do sangue do Cordeiro, escaparão do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Mas aquele que zombam do sangue de Jesus Cristo, perecerão. Passarás os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus libertou o seu povo. Os israelitas saíram corajosamente do Egito, enquanto estes estavam sepultando seus mortos. Enquanto os egípcios estavam sepultando seus mortos, estavam chorando, havia luto no meio de Israel. Estava o sorriso, o cântico, a alegria, a vitória, saindo do Egito, com um sorriso no rosto e a esperança da promessa de Deus se cumprir na sua vida. Veja bem, isso está lá em Números, capítulo 33, versos 3 e 4. 600 mil homens, 2 milhões de pessoas, como eu disse ontem. O êxodo foi a maior demonstração da libertação de Deus na vida de Israel, símbolo da nossa redenção.
Veja bem, concluindo essa terceira parte da nossa palestra da Páscoa, a Páscoa deve levar-nos a uma profunda análise, introspectivo, retrospectivo, prospectivo, e que possamos investir a fim de saber se de fato todos os membros da nossa família estão debaixo do sangue. A Páscoa deve levar-nos a um compromisso familiar, de explicar para os nossos filhos o que Deus fez por nós, quem é Ele e para nós o que Ele é. A Páscoa deve levar-nos à adoração. Que este final de semana, hoje, sexta-feira santa, a qual estabelece no calendário do Brasil, através dos concílios das igrejas católicas. Amanhã é sábado de aleluia. E domingo é o domingo da ressurreição. Fala de Cristo. Cristo foi preso numa quinta-feira à noite. Foi investigado na sexta. Na sexta, às 18 horas, ele já estava sendo sepultado. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, ele dá o brado da vitória e diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Às 18 horas foi sepultado. Da sexta para o sábado. Do sábado às 12 horas. E das 18 horas às 6 horas. Do domingo, na primeira hora do domingo, Jesus sai da sepultura vivo. Glória a Deus. No domingo, Jesus ressuscitou. O domingo foi cravado a vitória de Cristo sobre o diabo, sobre o faraó Satanás. No domingo foi cancelado toda a ordem ao contrária contra a nossa vida. Foi no domingo que foi liberado a saída nossa para o Egito. Aleluia. Foi no domingo que nós terminamos de comer ervas amargas, pão sem fermento e a carne do cordeiro e saímos do Egito. Estamos caminhando para a terra prometida, a Nova Jerusalém. Queridos, assentem-se com a sua família e orem a Deus e agradeçam o sacrifício salvífico da pessoa de Jesus Cristo por toda a posteridade. Ele não escolheu apenas judeus, e nem gregos, e nem gentios, escolheu todos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Cordeiro veio para amar gregos, judeus, gentios, e estabelecer uma noiva para ele aqui na terra, chamada igreja, a qual ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja, e ele é o Senhor dela, o noivo dela, o futuro esposo, e está para acontecer as festas nupciais dos céus de glória. Está para acontecer isto. E nós estamos aguardando o momento mais culminante da história acontecer em nossa vida. Glória a Jesus. Portanto, meus nobres colegas, meus amigos, aceitem a Jesus como Salvador. O mundo jaz no maligno e precisamos estar firmes e seguros. Os acontecimentos do mundo têm abalado a terra, os habitantes da terra, a qual o profeta Isaías diz que a terra balanceia, cambaleia como bêbado no dia do Senhor. Deus está ajustando a conta com os poderosos, com os ricos, com os ímpios. Deus está ajustando a conta e está colhendo o fruto maduro para levar a sua glória. Os crentes estão dormindo no Senhor,
e aguardando o momento da ressurreição, quando Jesus vier em glória, no céu de glória, buscar o seu povo, trará com ele esses que dormem e ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados para estarmos com ele no céu de glória. Enquanto aqui na terra vai acontecer coisas, catástrofes, abertura de selos, abertura de taças, derramamento da taça da ira de Deus, a qual eu vou estar falando na próxima semana alguns assuntos desse para você. Se você gostou do nosso vídeo, faça um comentário, visite o nosso canal no YouTube, Apóstolo Emmanuel Costa, e se inscreva no canal. Estaremos juntos para ministrar as aulas importantes da Bíblia, como ela nos ensina biblicamente. Muito obrigado, que Deus abençoe, e agora eu quero orar por você. Bendito Espírito Santo, te agradecemos esta noite pelas pessoas que estiveram presentes neste relato tão nobre, tão importante sobre a Páscoa. Senhor, usa os teus filhos quando forem ministrar essa palavra que foi ensinada em 3 partes, que eles possam rever, que eles possam ensinar, lembrar a nova geração de que o Senhor é o único que salva, foi o único que morreu e que ressurgiu de entre os mortos e que derramou sangue inocente para purificar os nossos pecados e arrancar-nos da mão de Satanás, que simboliza o faraó da vida preso as almas das pessoas no pecado. Que o Senhor possa arrancar da prostituição, do feiticismo, da idolatria, do engano, do erro, do paganismo. Em nome de Jesus é que eu abençoo esse povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, que Deus abençoe.